Você sabe que um estúdio de animação é importante quando ele tem a sua própria renascença. Esse é o caso da Disney. O renascimento da Disney é essa era iniciada em 1989 e finalizada 10 anos depois. Nesse período surgiram algumas das produções mais relevantes da animação ocidental. O lance é que só pode existir renascença, renascimento, depois de um período de trevas. E é nesse ponto baixo da história da Disney que a nossa história começa. O início do período das trevas da Disney teria chegado com a morte do fundador do estúdio. E faz sentido ver a história desse jeito. Não é raro que a morte do empreendedor seja também a morte do empreendimento. E Walt Disney não era qualquer empreendedor. Era um homem focado, cumprindo um objetivo de cada vez. E cada meta sempre superava a anterior. Walt Disney was as driven a man as I've ever met in my life. What he really wanted to do was, as we used to say in the Middle West, make a name for himself. E foi com esse foco que ele ganhou vários desses pesos de papel. Era de se esperar que, sem ele, as animações do estúdio não fossem a mesma coisa. A morte dele pode ser um dos principais fatores para o início de um período de trevas no estúdio, mas não foi o único. Em 1959, 7 anos antes da morte de Walt Disney, a estreia de Bela Adormecida não foi lá essas coisas. O filme não levou o público esperado para o cinema e ainda gerou críticas ruins nos jornais. Com A Bela Adormecida, Disney se viu confrontado com o fato de que cada um dos seus longas de animação era uma aposta arriscada. Ele, que estava acostumado a vencer essas apostas, deve ter ficado com medo de perder. Então, ele começou a apostar menos, economizando na produção dos filmes. E é claro que a tecnologia ajudou muito a economizar. A Bela Adormecida, todas as animações da Disney eram desenhadas e pintadas à mão, cena por cena, célula por célula. A mão de obra necessária para realizar um processo desses é especializada e cara. As horas de trabalho são muitas. O processo todo é caríssimo. Aí veio uma coisa chamada xerografia, uma técnica que permitia que os desenhos fossem copiados diretamente sobre as células, eliminando grande parte dos processos de pintura. Era mais rápido, era mais barato e já tinha sido testado em algumas das cenas de A Bela Adormecida. Antes de morrer, Disney decidiu que a xerografia era o futuro. O primeiro longa da Disney a usar essa técnica do começo ao fim foi 101 Dálmatas, de 1961. Isso foi um sucesso de bilheteria e acabou radicalizando a opção da Disney pela xerografia. Essa técnica foi usada ao longo dos 28 anos seguintes, justamente no período que os fãs da Disney chamam de Era das Trevas ou Era de Bronze. Ou seja, a xerografia corresponde ao ponto mais baixo da história da Disney. É claro que não dá para dizer que a técnica da xerografia foi a única responsável por esse ponto mais baixo na história da Disney. Mas o fato é que, por trás da técnica, havia essa vontade de economizar. E a economia não afetou só a qualidade da animação. Isso pode ter afetado todos os outros processos criativos, do roteiro às composições musicais. Essa era a percepção desse cara aqui. Assim que ele percebeu que a Disney estava a fim de economizar em todos os processos para fazer filmes apenas medianos, ele saiu correndo e levou a equipe dele junto. But an artist is someone who is really sensitive to their feelings, really sensitive to all the emotions that pass through your brain and your heart during the day. And an artist is a person who figures out how to express those to those around him. And if you reduce animation to making a movie that will make money or taking home a salary, some of that gets eclipsed. Quando Donald Virgil Bluth deixou a Disney, ele não demorou muito para conseguir emplacar seu primeiro projeto como diretor, The Secret of NIMH.
Ele custou 7 milhões de dólares e arrecadou o dobro disso nos cinemas. O resultado não foi ruim, e depois desse filme, Bluth firmou uma parceria com Steven Spielberg. Dessa parceria saiu Um Conto Americano. Foi aqui que a Disney deve ter ficado assustada, porque Fievel arrecadou 85 milhões de dólares nas bilheterias. Era o tipo de resultado com a qual a Disney sonhava. Com o sucesso, Bluth começou a explorar outras mídias. Dragon's Lair era um jogo que tinha um visual muito diferente de tudo que estava nos fliperamas nos anos 80, e esse jogo também tinha a mão do Bluth. Antes do final da década de 80, Bluth ainda seria o diretor de Em Busca do Vale Encantado, que quase repetiu o sucesso de bilheteria de Fievel. Com Bluth produzindo cada vez mais e melhor, a Disney tinha um competidor determinado e parecia meio atordoada diante dele. A Disney precisava se mexer para não ficar para trás. Enquanto via Bluth emplacar um sucesso atrás do outro, a Disney enfrentava problemas internos muito sérios. Havia uma disputa pelo controle do conglomerado. Parte dos acionistas queria lotear e vender a Disney em partes separadas. Poderia ter sido o fim, mas esse cara aqui iniciou uma campanha para salvar a Disney, buscando investidores dispostos em manter todas as divisões da Disney sob o mesmo comando. A campanha deu certo e resultou na saída do CEO Ron Miller em 1984. Só que no ano seguinte, em 1985, a Disney ainda precisaria lançar o Caldeirão Mágico, o último longa produzido durante a gestão anterior. Ninguém sabe ao certo o tamanho do prejuízo gerado por esse filme, porque há muita divergência entre as fontes de informação. As perdas podem ter passado dos 20 milhões de dólares, um valor alto demais até para a Disney. Foi uma crise. O fracasso de O Caldeirão Mágico fez a Disney considerar o fechamento da sua divisão de animação. Felizmente, isso não aconteceu, mas o departamento foi reduzido e transferido para um galpão. E, por mais estranho que pareça, foi essa crise que gerou o que hoje a gente chama de renascença da Disney. O departamento de animação estava praticamente exilado e tinha caído em descrédito. Cada um dos profissionais estava desafiado a provar o seu valor. Ao mesmo tempo, havia pela primeira vez na história a competição severa das animações do Don Bluth. E nesse mesmo contexto, a Disney tinha acabado de trocar suas lideranças corporativas. Tudo isso obrigou o estúdio a rever sua história recente. A Pequena Sereia, de 1989, é o início da renascença da Disney. Aqui, a Disney não estava tentando inventar nada de novo. Ao contrário, o estúdio estava resgatando as suas vocações originais. O conto de Hans Christian Andersen já era conhecido pelo próprio Walt Disney, que chegou a iniciar uma adaptação dele em 1935, mas abandonou o projeto. Só por isso, esse filme já representa uma volta às origens da Disney, mas A Pequena Sereia também voltou a valorizar os processos manuais, que tinham ficado de lado depois da xerografia. Debaixo desse oceano, até mesmo cada pequena bolinha foi desenhada à mão. Tudo nesse filme demonstra capricho, cuidado, atenção. A Pequena Sereia também foi uma aposta ousada para um estúdio em crise. 40 milhões de dólares foram investidos nesse filme. E compensou, porque isso aqui arrecadou mais de 210 milhões só no cinema e inaugurou um novo período para a Disney, um período de renascimento, que agora está prestes a ser revivido numa série de filmes. A renascença da Disney deve voltar aos cinemas no formato live action. Aladdin, Rei Leão e Mulan já têm até data de lançamento para o ano que vem. A Pequena Sereia ainda não tem uma data anunciada, mas vai rolar. E quando acontecer, esse filme vai chegar num momento muito diferente para a Disney. Um momento em que, ao invés de se ver ameaçada, essa marca se expande, adquirindo cada vez mais propriedades intelectuais. Toda a expansão da Disney nessa década jamais teria sido possível
sem o canto da sereia. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho para receber nosso muito obrigado. Valeu, Matheus e Pedro, primos. Falou!